Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais da nossa química e dando sequência a esses subtópicos da área de química orgânica. Hoje nós vamos falar sobre as cadeias carbônicas. Destacar aqui a importância de sabermos classificar as cadeias carbônicas. Então vamos lá, preparei aí alguns slides fazendo um resumo do estudo das cadeias carbônicas. Pessoal, seguinte, estou trazendo aí para vocês hoje o tópico da nossa última live que abordou a parte de introdução à química orgânica, trabalhando a parte de classificação das cadeias carbônicas. Então vamos lá. A primeira classificação que damos às cadeias carbônicas é se ela é uma cadeia acíclica ou se ela é uma cadeia cíclica. Cadeia acíclica, ad não, né? Cíclica, não fechada, ou seja, uma cadeia aberta, que também pode ser denominada de cadeia alifática. As cadeias cíclicas são denominadas de cadeias fechadas. Então, nós temos aqui, na primeira figura, um encadeamento, né? Vários carbonos ligados entre si, sendo que os carbonos não formam ciclos, cadeias cíclicas. Então, esse tipo de cadeia caracteriza uma cadeia aberta ou acíclica, ou ainda denominada de cadeia alifática. Já as cadeias onde os átomos se unem, formando ciclos, núcleos ou anéis, né, são denominadas de cadeias cíclicas ou fechadas. Ok? Eu trouxe aqui um exemplo que caracteriza uma cadeia aberta. Observe que os átomos de carbono, na representação dessa cadeia, não formam ciclos. Lembrando que sempre nessas extremidades de união, nós vamos ter sempre um átomo de carbono. Mas observe que esses átomos de carbono eles não se unem formando um ciclo. Então, isso caracteriza uma cadeia aberta ou acíclica. Já nesse segundo exemplo, fica notório, visível, que a cadeia tem uma característica cíclica, porque os átomos de carbono se unem entre si. Observe que tem esse nitrogênio, que faz parte do ciclo, mas eles dão a conformidade à cadeia de uma cadeia fechada. Então fica visível, né, a distinção de uma cadeia cíclica fechada de uma cadeia acíclica ou cadeia aberta. Então é a classificação mais simples de diferenciar quando uma cadeia é acíclica de uma cadeia cíclica. Ok? Segunda classificação, cadeia normal ou ramificada. Observe, a cadeia normal tem uma única sequência de átomos de carbono, diferente de uma cadeia ramificada. Observe que essa cadeia ela tem essa sequência de carbono, mas tem essa aqui para baixo. Então, essa sequência para baixo é o que nós chamamos de ramificação. Eu gosto sempre de fazer uma comparação bem simples. Imagine você entrando numa rua. Ao entrar nessa rua, você só observa que a saída dessa rua é o final dela. Não existe nenhuma esquina nessa rua. Então é como uma cadeia normal. Uma cadeia normal é aquela que só tem uma única sequência, um único encadeamento. Não existe alternativas para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Ou seja, é como uma rua que só tem a sua saída lá na frente. Diferente de uma cadeia ramificada, que é como uma rua que tem esquinas. Então, as ramificações, deve ser bem destacado, tem que ter carbono, porque eu poderia ter uma sequência com oxigênio para baixo, com nitrogênio, e não aparecer carbono. Isso não caracteriza uma ramificação. Então, cadeia normal é um encadeamento único de carbono, sem alternativas, né, de uma nova sequência de carbono. Cadeia ramificada é aquela que tem uma sequência, mas pode ter outra com carbono. Ok? Eu trouxe aqui um exemplo de uma cadeia normal. Observe que eu só tenho uma única sequência de átomos de carbono, né, formando esse composto, que é um hidrocarboneto. Observe que esse composto só tem carbono e hidrogênio. No exemplo seguinte, eu tenho essa sequência de carbono, mas eu tenho essa outra aqui para baixo, ó, que tem esse CH3, que tem carbono. Se não tivesse esse CH3, se só tivesse esse OH, isso aqui não caracteriza aqui o OH ramificação, porque não tem carbono. Para ser ramificada, tem que ter carbono. Então, essa cadeia ela tem essa sequência e tem essa daqui para baixo com carbono. Então, por isso que esse exemplo aqui caracteriza uma cadeia ramificada. Beleza? Terceira classificação. A cadeia ou ela é saturada ou ela é insaturada. Cuidado. Você já deve ter ouvido falar. Ácidos graxos insaturados, ácidos graxos saturados.
né? Então, os ácidos graxos insaturados são compostos orgânicos que têm na sua estrutura uma cadeia insaturada. E o que é uma cadeia insaturada? É uma cadeia que tem ligação dupla, ou ligação tripla entre carbonos. Olha o detalhe, tem que estar entre carbonos. Ok, pessoal? Então, se a dupla ou a tripla não aparece entre carbonos, a cadeia continua sendo classificada como saturada. Uma cadeia saturada é aquela cadeia que entre os carbonos só tem ligações simples. Olha aqui esse exemplo. Tem uma dupla, professor, mas está entre carbonos? Não. Se não está entre carbonos, a cadeia continua sendo saturada. Ela passa a ser insaturada quando tem dupla ou tripla entre carbonos. Essa história de dizer, eu vi uma dupla, então já é insaturada? Não. Tem que ver se tem dupla entre carbonos ou não. Se está entre carbonos, é insaturada. Se é tripla entre carbonos, é insaturada. Agora, se não está entre carbonos e só tem ligações simples entre carbonos, ela continua sendo saturada. Olha o exemplo. Tem uma dupla, eu já vou dizer que é insaturada? Não. Entre os carbonos só tem simples. Essa dupla não está entre carbonos, está entre esse carbono e um oxigênio. Então, entre os carbonos só tem ligações simples. Então, ela é saturada. Agora, se aparece uma dupla entre carbonos, aí já passa a ser insaturada. Então, insaturação, uma cadeia ela é insaturada quando tem dupla ou tripla entre carbonos. Belezinha? Vamos adiante. Quarta classificação e última. A cadeia carbônica ela pode ser homogênea ou heterogênea. Está aqui, ó. Homo vem de igual. Hetero vem de diferente. Então, uma cadeia heterogênea é a que possui heteroátomo, um átomo diferente de carbono que fica entre carbonos. Então, está aqui o exemplo do oxigênio. O oxigênio está entre carbonos. Então, a cadeia é heterogênea. O nitrogênio está entre carbonos. Heterogêneo. Professor, então quer dizer é só aparecer oxigênio e nitrogênio que a gente já disse que é heterogêneo? Não. Olha aqui, apareceu oxigênio. Está entre carbonos? Não. Entre carbonos só tem carbono, então ela é homo. Para ser heterogênea tem que aparecer o heteroátomo e para ser classificado como heteroátomo tem que estar entre carbonos. Olha o exemplo. Esse composto só aparece aqui nesses vértices na união, são átomos de carbono. Então, entre os carbonos, independente de ser dupla, simples, as ligações entre eles, mas só tem carbono. Então, a cadeia é homogênea. Agora, por exemplo, aqui, oxigênio entre esse carbono e esse. Então, a cadeia é heterogênea. Observe que esse oxigênio não está entre carbonos, esse elemento aqui, que é o cloro, não está entre carbonos, mas apareceu esse oxigênio entre carbonos. Então, nesse composto, eu só tenho um heteroátomo, que é esse oxigênio aqui, porque para ser heteroátomo tem que estar entre carbonos. Então, essa cadeia ela só é classificada como heterogênea porque tem esse oxigênio entre esses carbonos. Esse oxigênio e esse cloro não está entre carbonos. Então, a gente não chama ele de heteroátomo. Heteroátomo é o átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, por isso, a gente diz que essa cadeia aqui é heterogênea com um único heteroátomo. Beleza? Então, as cadeias carbônicas elas podem ser abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas, normais ou ramificadas, homogêneas ou heterogêneas. Belezinha? Além dessa classificação, a gente precisa saber que existe na química orgânica os famosos compostos aromáticos, que vão fazer parte dos compostos que são classificados de cadeias cíclicas, cadeias fechadas. Observe aqui o exemplo do aromático mais famoso, que é o benzeno, que também é o aromático mais simples. Observe que um composto aromático ele é sempre caracterizado por, no mínimo, 6 átomos de carbono unidos entre si através de ligações duplas e simples alternadas. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Essas duplas e simples, na prática, estão em constante movimentação. Por isso que eu posso representar um composto aromático a partir desse núcleo, que é chamado núcleo benzênico ou anel aromático. Porque essas duplas e simples estão em constante movimentação, que é o fenômeno de ressonância magnética. Então, os compostos aromáticos têm essa característica, né? E também, por essa característica, são considerados compostos cancerígenos, certo? São compostos que podem desenvolver
problemas de células cancerígenas, o contato, né, diário, frequente com essas substâncias. Tem que ter muito cuidado com esses solventes que são presentes em tintas, na cola de sapateiro e assim por diante. Ok? Sendo um composto cíclico, né, com 6 átomos de carbono, né, unidos entre si através de ligações duplas e simples, os núcleos aromáticos eles podem ser classificados em compostos aromáticos mononuclear, quando contém um único núcleo, está aqui o exemplo, ou podem ser também classificados como polinucleares. Então, os compostos aromáticos que têm essas características, eles podem ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear, um único núcleo, polinuclear, 2 ou mais núcleos. Daí, um exemplo de um composto aromático mononuclear, que pode ser escrito dessa forma, ó, os 6 átomos de carbono formando o núcleo. Essa parte aqui já é uma ramificação dessa cadeia aromática, que pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Okay? É o mesmo composto escrito de forma diferente. Então, o composto aromático mononuclear é aquele que só tem um único anel aromático ou um único núcleo benzeno. Já os compostos polinucleares vão ter 2 ou mais núcleos. Esses núcleos podem vir separados, aí eles vão ser classificados como polinucleares isolados. Está aqui o exemplo, ó. Tenho 2 núcleos aromáticos separados por esse CH2 e esse CH2. Aqui outro exemplo, ó. Os núcleos separados por um oxigênio, dando origem a uma cadeia heterogênea, né? Ou podem ser condensados, quando esses núcleos vêm ligados entre si. Está aqui ó, a famosa estrutura do naftaleno, as bolinhas de naftalina. Está aqui ó, um benzopireno, que é muito presente no cigarro, né? Lembrando que o cigarro ele é constituído de algumas dezenas de compostos aromáticos e, consequentemente, substâncias cancerígenas. Então, moléculas aromáticas elas podem ser mononucleares, quando só tem um núcleo, ou polinucleares, vários núcleos, 2 ou mais. Se esses núcleos estão separados, são polinuclear isolados. Quando eles vêm unidos, são polinuclear condensado. Então, se eu tenho uma cadeia fechada, ela pode ser aromática, quando tem essas características. Professor, e se ela for fechada e não tiver essas características? Ela é classificada como uma cadeia alicíclica. Significa fechada, cíclica, não aromática. Então, as cadeias fechadas podem ser classificadas ou em aromáticas, possuem essas características, ou não aromáticas, que são chamadas de cadeias alicíclicas. Ok, pessoal? Aí eu trouxe para finalizar um resumozinho da classificação das cadeias carbônicas. Então, pessoal, esse momento é um momento de dicas rápidas, né, de informações rápidas sobre um subtópico específico, no caso aí da parte de introdução à química orgânica, a parte de classificação de cadeias carbônicas. Então, por hoje, a gente fica aqui e aqui a química é descomplicada.